Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô, a segunda do dia aí. E nós vamos iniciar essa semana aí com essa tiragem de autoconhecimento, né? Eu tô vendo que muitas pessoas estão curtindo aí bastante esse tipo de tiragem, então se você também é uma pessoa que gosta, deixa o seu like aí pra mim, tá? Porque geralmente esse tipo de tiragem tem pouquíssimas visualizações, né? Então, se vocês puderem me ajudar aí com o like, já vai ser muito bom pra mim, tá bom? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos ficar sabendo, então, qual o problema do passado que está mal resolvido, né? Muitas vezes nós passamos por algumas coisas aí e a gente deixa aquilo lá no passado, aquilo mal resolvido. Muitas vezes a gente até esquece aquilo que ficou para trás aí e segue a nossa vida, mas aí as coisas parecem que não andam, não caminham, né? Parece tudo muito travado, as pessoas muitas vezes sentem isso. E às vezes é algo que ficou lá no passado, que a pessoa já nem se recorda mais, e aquilo de certa forma tem sim uma influência sobre você hoje, você já nem sabe mais, já nem lembra mais o que é isso. Então nós viemos aqui com o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento para que, de alguma forma, possa nos lembrar aí disso que aconteceu e que você ainda talvez de alguma forma não tenha superado ou não tenha resolvido, tá? Então é isso que nós vamos ficar sabendo hoje a seu respeito. Então hoje é uma tiragem para você, na sua energia, então você não precisa aí mentalizar ninguém, tá bom? Só veja aqui com qual pedrinha você mais se conecta, qual pedrinha aqui que mais te chamou a atenção. A de número 1 é a pirita. A de número 2 é a ágata roxa. E a de número 3 é a pedra do sol. Então veja aí qual foi aquela que você mais se sentiu conectado, aquela que mais te atraiu aí, que eu vou dar início aqui à nossa tiragem. Vamos lá. Vamos dar início aqui então com quem se conectou com a pedrinha pirita, de número 1. Vamos lá. Sete de copas, 7 de espadas e 7 de ouros. Três de espadas e 3 de paus. Bom, vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Qual que é o problema do passado aí então que pode estar mal resolvido para você, né? Aquilo que você simplesmente deixou passar. Primeiro, pessoal, eu vejo aqui que está ligado à área emocional, tá bom? Então, sim, está ligado às suas emoções e não a outra área aí. Por que que eu falo isso? Porque a primeira carta que saiu foi o 7 de copas, né? E o 7 de copas, ele já me diz ali de problemas emocionais, de confusão emocional, de decepção, de ilusão. Então, eu acredito que aí no passado você pode ter sofrido uma decepção muito forte nessa área aí emocional. Alguém, eu vejo aqui, gente, através desse 7 de espadas, que alguém te enganou, tá? É como se você realmente tivesse sido de alguma forma injustiçada, né? Ou vítima de algo. Mas essa carta deixa muito claro que foi isso, tá? Alguém que te enganou, alguém que fez algo com você aí que você não merecia, né? E isso te marcou de alguma forma, tá? Isso, pessoal, você pode pensar que já é uma ferida cicatrizada, tá? Eu vejo que muitas pessoas, como saiu 7 de ouros bem aqui, talvez você pode pensar assim com você: ah, mas isso já tem tanto tempo que aconteceu, né? Isso já não faz mais efeito em mim.
Mas aqui, o 3 de espadas me garante que a ferida ainda está aberta, né? Então, por mais que você acredite que as coisas estão resolvidas e que tá tudo bem, talvez não, tá? Talvez você só esteja colocando aí de alguma forma panos quentes, né? Nessa situação aí que já passou, para o quê? Para não sofrer mais com ela. Porque é uma situação dolorosa. Eu vejo aqui que é algo que te traz dor, que te traz sofrimento, né? Como eu disse, foi uma decepção, foi uma ilusão, você foi enganada, você foi traída, vamos dizer assim, ou traído, né? Porque essa carta também me fala de traição. Eu tô falando de âmbito emocional, pessoal, mas acontece, tá? De algumas vezes essa traição ou essa ilusão aí vir de algum familiar, de algum amigo que você gostava muito, tá? Então não é porque eu tô falando de âmbito emocional que eu estou falando diretamente relacionada a relacionamento amoroso, não, tá bom? Eu acredito que sim, que muitas pessoas podem sim ter passado por isso em relações amorosas, e eu tô dizendo isso porque algumas cartas aqui me levam a pensar isso, tá? Mas por algum lado, você pode ter sofrido uma decepção em relação a um familiar, em relação a um amigo ou amiga muito próxima. O que eu vejo é que houve sim essa desilusão aí, né? Alguém que você confiava, alguém que você não esperava que aquilo ia vir daquela pessoa e do nada essa pessoa fez algo com você, te traiu, fez algo que você realmente não estava esperando e essa ferida aí no seu coração foi aberta, tá? Inclusive eu vejo que é uma pessoa que você praticamente pode não ter mais contato com essa pessoa. Ou se há um contato físico, não há um contato emocional, vamos dizer assim, né? Você não tenha mais sentimentos por conta desse 3 de espadas. Então esse 3 de espadas ele vem dizer, olha, a ferida tá aí, tá? A ferida tá aberta, a ferida tá latente. Então por mais que você pense que as coisas já estão cicatrizadas, não, tá? Não tá. E para você curar essa ferida, você vai ter que ir lá nessa ferida, você vai ter que lavar, vai ter que passar um sabão, vai arder, vai doer, depois você vai colocar remédio, vai doer mais ainda, mas aí depois a ferida vai cicatrizar. Então, enquanto você ficar colocando, né, embaixo do tapete, não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok, não vou mexer nisso mais não, a ferida vai continuar aí. Então você precisa resolver essa situação de alguma forma. E quando eu digo resolver, não é que seja você ir lá na pessoa e falar, ô fulano, vim aqui resolver aquela. Não, tá? Não precisa disso, tá, pessoal? Eu jamais, né, falaria para vocês fazer algo do tipo. Lógico que se for do seu coração, se tiver um desejo interior de realmente resolver cara a cara com a pessoa, ok. Mas não é que você precise necessariamente fazer isso, tá? Mas você pode muito bem exercer esse perdão dentro de você, de forma verdadeira, tá? Dentro do seu coração. Você não precisa ir até a pessoa. Você não precisa colocar a pessoa na parede e reviver tudo isso de novo, não. Às vezes você precisa, sabe fazer o quê? Colocar essa emoção para fora de alguma forma, né? Você pode estar se recusando a sentir essa emoção por muito tempo, né? E isso pode de certa forma te sufocar. Então, como que você pode colocar essa emoção para fora? Chorando, tá, gente? As lágrimas, assim, elas lavam a alma. Então, se você sentir vontade de chorar, chora, chora mesmo, chora de verdade, coloca tudo pra fora. Se você estiver sozinho ou sozinho em casa e quiser gritar, grita. Se você sentir vontade de esmurrar um travesseiro, esmurra. Faz o que você precisa fazer para colocar essa emoção para fora de alguma forma. Isso que é mexer na ferida. Isso é que é colocar um remédio na ferida, tá? E não você simplesmente ficar jogando para baixo do tapete. O mais engraçado é que enquanto eu falo para vocês, eu sinto o meu coração apertado, assim, como se você estivesse sentindo, né? Esse aperto no peito, essa dor. Então, coloca para fora, sabe? Não segura mais isso, tá? Isso pode fazer mal até para sua saúde. Isso pode sair do plano emocional e afetar a sua saúde. Então tente colocar isso para fora de alguma forma, tá bom? A carta de conclusão, a última carta que saiu aqui para você veio te dar um conselho, o 3 de paus. O que é o 3 de paus? É seguir em frente, tá? É olhar para frente. É começar a enxergar as coisas de uma nova forma, né? Pode ver que aqui ele está olhando de cima, de um novo ângulo.
Então comece a enxergar essa situação de um novo ângulo, de uma nova forma, tenha determinação, tá? Que você vai conseguir sim resolver essas questões aí, que estão pendentes dentro do seu coração, e que você vai sim conseguir dar esse passo e seguir em frente. Essa carta é uma carta muito positiva para sair no fim aqui, uma carta extremamente positiva, que me fala da importância da autoconfiança e também do olhar para frente e seguir em frente, tá? Pode ver que a pessoa não está olhando para trás, né? A pessoa já resolveu tudo o que tinha que resolver lá atrás e a partir de agora está olhando para frente. Então é isso que você deve fazer, tá? Resolver o que ficou para trás e começar a olhar para frente, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha uma jornada maravilhosa aí de autoconhecimento. Vamos para quem se conectou com a opção de número 2, que é a ágata roxa. Vamos lá. Arcano do Sol, 3 de copas, Seis de espadas, 8 de espadas e rainha de copas. Bom, vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. Bom, gente, é o seguinte, aqui nesse caso eu já vejo algo mais relacionado à sua infância, tá? Então aí na sua infância teve um acontecimento, no sentido, eu vejo no sentido mais das emoções mesmo, tá? E eu vou te explicar para você entender. É como se fosse algo que aconteceu aí na sua infância que tivesse te desgastado emocionalmente, mentalmente, tá? E esse desgaste ele pode ter ocorrido durante um certo período. Então, assim, por mais que tenha saído uma carta que me diz que com o tempo isso passou, mas teve um período onde isso aconteceu aí na sua infância e que talvez não tenha sido aí muito bom para você, tá? Então, olha só, né? Porque o arcano do Sol sempre me remete a esse período de infância. Então, por isso que eu tô dizendo que eu acredito que isso aconteceu nesse período aí de infância, tá? Relacionado às emoções, porque saiu 3 de copas, né? Como se me dissesse ali... Ai, gente, é muito forte, mas eu acredito que para alguns casos aí, tá? Não para todos, possa até mesmo envolver abuso ou algo do tipo, tá bom? Aqui é muito forte mesmo. Então eu vejo que isso aconteceu por um determinado tempo e quando isso parou de acontecer, é como se você tivesse se sentido um pouco preso, né? Como se você não conseguisse mais se soltar, você não conseguisse mais ser a mesma pessoa. Eu vejo isso extremamente forte nessa tiragem aqui, tá bom? Até minha voz tá meio que falhando, mas é normal, tá, gente? Porque tá muito forte aqui as energias. Mas é o seguinte, eu vejo que para alguns casos vai ser isso, e para outros eu vejo claramente que você teve que de alguma forma dividir, vamos supor assim, não dividido, né, porque eu vejo que não era algo muito certinho, mas talvez você acreditasse que a sua figura materna tivesse um sentimento maior por outra pessoa do que por você. Talvez um irmão, ou talvez um conhecido, ou algo do tipo, tá? Mas eu vejo isso aqui muito forte também, você sentindo durante muito tempo que esse sentimento aí que era, né, para você sentir de uma forma muito forte, é como se você dissesse, olha, aquele amor foi dividido, era para ser dividido, mas na verdade não foi bem assim que aconteceu, né? Então eu sinto que para alguns casos você pode ter sido, como é que eu posso dizer, sentido que a sua figura materna tinha mais sentimentos por outra pessoa do que por você, tá? E isso sim tem influência, tá, gente? A gente pode pensar, nossa, mas que coisa besta, coisa de criança. Não, tá? Isso tem influência na nossa vida, sim.
né? Esse inicialmente já sentir que aquela figura mais importante para você não tem aquele amor que você acreditava que seria necessário, isso já é algo muito chocante, né, para a criança. E a criança, ela sente isso. Muitas vezes ela não fala, muitas vezes você hoje talvez nem se lembre mais do que era isso, tá? Mas é como se você sentisse isso dentro de você. Então eu vejo muito isso, como se você hoje não se sentisse mais digno de amor. Sabe, gente, isso é muito sério. Tem muitas pessoas que sentem isso, tá? Não se sentem dignas de ser amada completamente, 100%. Por quê? Porque desde da infância já teve problemas com isso, né? Então a pessoa de quem você mais esperava amor, a pessoa de quem você mais esperava carinho e cuidado, você via essa pessoa se voltando para outra pessoa e não para você. E isso pode ser não só relacionado a um irmão, mas pode ser talvez a sua mãe tivesse mais sentimentos por outra pessoa do que por você. Isso que você sentia. Eu não estou falando que isso é realmente de fato o que acontecia, tá? Mas o que você sentia na sua infância. Então aqui eu vejo dois casos sérios, né? Primeiro esse que eu falei para vocês, desse sentimento aí, que hoje pode de alguma forma te aprisionar, tá? Olha o 8 de espadas aqui, né? Mostrando que essa sensação de não ser amado como deveria é algo que até hoje aprisiona, tá bom? E outra coisa é o fato que eu falei para vocês que podem ter acontecido, é realmente desse abuso que você pode ter sofrido, tá bom? Para alguns casos aí, um que inclusive depois eu vejo que foi algo que passou, né? 6 de espadas, olha, o 6 de espada me fala que foi um momento turbulento, mas que passou, mas que isso até hoje pode te aprisionar de alguma forma. Então assim, gente, para ambos os casos, o que eu tenho a dizer para vocês aqui? Que o que pode te auxiliar, o que pode te libertar dessa energia e desse problema, tá? Que ficou, né, lá atrás, que você tenta enfiar embaixo do tapete e fingir que nada aconteceu, mas ele aconteceu, então não tem como você fugir disso. O que você pode fazer para superar isso, para estar, né, melhor, estar inteiro hoje? Primeiro, o que te prende, você tem que entender que o que te prende e o que te cega são coisas que você consegue se libertar, tá? Então, primeiro é entender e acreditar que não são coisas que, nossa, eu nunca vou conseguir me libertar disso. Não, você consegue, você é capaz. Olha a finurinha dessa corda que tá te prendendo. Olha a finurinha. Olha essa venda, que é uma venda de tecido que ainda está ali esvoaçante, né? Então, tipo assim, tá super, é só puxar para cima. Então essa carta ela me mostra muito uma pessoa que pode estar presa a uma situação, mas que essa situação, gente, está muito fácil de sair dali, tá bom? Então por mais que você se sinta aprisionado a isso, que você veja aí, sei lá, né, olhe para os lados e veja, né, essas ameaças aqui de todos os lados através dessas espadas, mas aqui você pode contornar essa espada sem problema nenhum, né? Então aqui tá muito fácil de você se libertar disso que ficou no passado, tá? Você simplesmente precisa realmente entender que isso aconteceu. Você precisa ver o que essa situação te ensinou, né? Porque lógico que mesmo com o caso do abuso, que misericórdia, né, gente, né? Não estou dizendo para esse caso, mas eu estou dizendo no caso da pessoa ter um sentimento por outra, da sua figura materna ter um sentimento maior por outra pessoa, tá? O que isso pode ter te ensinado, né? Como que você vai aplicar isso na sua vida? De que forma você pretende, né, tratar os seus filhos ou as pessoas que virão aí a se relacionar, tá? Isso tudo é algo que ensina, né? Mas em relação ao abuso, é você entender que, primeiro, você não tinha culpa. Segundo, talvez você precise de alguém para te auxiliar nesse processo. Então, é aquela compreensão, né? Eu não consigo sozinho me libertar disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma terapia, vou procurar uma psicóloga, um psicólogo, alguém que possa me auxiliar nesse processo. Eu vou abrir meu coração, eu vou começar a escrever sobre isso. O que eu sinto é que você precisa pôr para fora de alguma forma, tá? Não dá para você ficar guardando isso. Gente, o simples fato de escrever, eu falo por experiência própria, tá? Você colocar no papel já é difícil. Então, quando você consegue romper com essa barreira,
Então, muitas vezes você já vai conseguir, às vezes, contar para alguém, se abrir com alguém, abrir o seu coração e fazer com que essas emoções saiam para fora, tá? Só a energia do amor pode te salvar. A rainha de copas aqui no final, ela vem te garantir isso, tá? A energia do amor é a energia que pode te salvar. O amor verdadeiro, o amor que não exige nada de você, o amor que simplesmente te ama, tá? Então essa é a única energia que pode te tirar de todos esses conflitos aí do passado, de todos esses problemas, que você precisa realmente querer trabalhar isso, né? Porque não adianta eu falar aqui e você mais uma vez colocar isso para debaixo do tapete, vamos dizer assim. Então não dá, né? Então primeiro você precisa querer trabalhar essas questões e segundo, se você acredita que não pode fazer isso sozinho ou sozinha, você precisa procurar uma ajuda, tá? Você precisa entender que sozinho talvez você não consiga, principalmente para quem passou por abuso, tá, gente? É algo muito forte, né? Para você trabalhar sozinho. É muito compreensível que você não consiga sozinho. Então, busque ajuda, né? Busque um psicólogo, busque uma terapia, busque um tratamento, né? Ou então um tratamento, se você não quer, não tem abertura para terapia, busque um tratamento holístico, algo que possa te auxiliar de alguma forma, tá bom? Para ambos os casos aí, tá bom? Então é essa a mensagem para quem se conectou com a opção de número 2. Eu espero que vocês realmente consigam trabalhar todas essas questões aí e tenham um futuro aí lindo pela frente, tá? Vamos para quem se conectou aqui com a opção de número 3. Alta sacerdotisa, o imperador, 8 de ouros, pajem de ouros e 6 de paus. Bom, vamos lá então, pessoal, para quem se conectou aqui com a opção de número 3. Aqui em especial, eu vejo que primeiro, coisas do passado, né? Aqui eu vejo que você pode ter alguns segredos guardados aí, né? Que podem de alguma forma te... coisas que ninguém saiba, tá? Que só você sabe. E que assim, é porque quando nós guardamos muito segredo, pessoal, aquilo que você nunca pôs pra fora, nunca contou pra ninguém, isso de alguma forma pode sim atrapalhar as suas energias aí, tá? É muito importante você colocar pra fora de alguma forma. Ah, mas você tá falando pra mim contar pra alguém? Não. Às vezes você pode escrever num papel, né? Esse segredo que você carrega, algo que talvez seja algo pesado demais para você carregar sozinho ou sozinha, então escreva num papel. Se precisar, escreva por várias vezes e aí você queima o papel para ninguém achar, se você realmente não quer compartilhar. Mas você precisa colocar para fora de alguma forma, tá bom? Porque a alta sacerdotisa, ela me mostra que ainda pode existir algum rancor. A alta sacerdotisa, gente, muitas vezes ela me fala de uma pessoa que ainda tem mágoa e ressentimento guardado no coração, tá bom? E o que eu vejo claramente aqui? Saiu uma figura paterna ao lado. Então eu vejo que essas mágoas e esses ressentimentos podem estar voltados para alguma figura paterna da sua vida, tá bom? Bom, pessoal, muitas vezes pode ser o seu pai, literalmente, ou o seu padrasto, ou algo do tipo. Mas muitas vezes tem muito marido por aí que faz o papel de pai, que tem essa figura paterna muito forte, tá? Então, pode ser alguma pessoa da sua vida, alguma figura paterna. Eu gosto de englobar tudo, porque eu sei que para cada pessoa vai ser uma coisinha diferente. Eu sei que cada um de vocês tem uma história diferente e eu gosto sim de pegar aí o máximo possível de pessoas, né? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo muitas vezes você se esforçando muito, tá?
para, de certa forma, suprir as expectativas aí de alguém, né, que é essa figura masculina. Então eu vejo essa figura masculina muito temperamental, que tem uma figura muito forte, e você de alguma forma tentando suprir essas expectativas dessa figura masculina aí, né? Então você sim, você pode ter trabalhado exaustivamente, né, durante a sua vida aí, ou você pode estar fazendo isso agora. Mas o que as cartas vêm dizer para você é que é a hora talvez de você parar para refletir, tá? Por que que isso pode ser um problema? Porque quando você se coloca na expectativa de outra pessoa, gente, nós nunca conseguimos superar a expectativa de alguém. É algo muito difícil, né? Eu vejo que foi colocado, olha, muita responsabilidade sobre os seus ombros. Talvez você precisou desde cedo ser alguém muito responsável. E isso, de alguma forma, pode sim ter marcado a sua história aí. De uma forma não tão positiva assim, né? E eu não tô falando que adquirir responsabilidade novo é algo ruim. Não é isso, não. É algo bom. Mas como que essa responsabilidade foi imposta para você? Né? Então, eu vejo que esse é um ponto central que você deve refletir, tá? Sobre as expectativas que colocaram sobre você, sobre as responsabilidades que te entregaram muito cedo e sobre algumas mágoas e ressentimentos que você pode guardar dessa pessoa que tem uma figura paternal muito forte. Como eu disse antes, uma figura masculina aí na sua vida, tá? Então, o que foi te exigido? Muitas vezes eu falo figura paternal, gente, mas só para vocês entenderem aqui. Tem muita mãe que tem postura de imperador, tá? Então, só para ficar claro aí, porque muitas vezes vocês falam, não, mas não era pai, era minha mãe, mas só para vocês entenderem, tá? Muita mãe tem postura de imperador, né? Principalmente aquelas mães que têm que criar os seus filhos, às vezes sem a presença do pai. Ou se o pai não tem essa postura, aí a mãe automaticamente se vê na obrigação de ter essa postura mais rígida, essa postura mais firme, tá bom? Então muitas mães também podem cumprir com esse papel. Por isso que eu vou parar de falar figura masculina, né? Porque muitas vezes pode ter figuras femininas que fazem esse papel aí de imperador, tá? Então só para que fique claro isso aí para você. Eu vejo que tudo isso que você está vivendo são pequenas coisinhas que você foi vivendo ao longo da sua vida e que hoje pode ter se tornado uma bola de neve gigante, tá? Mas esse 6 de paus bem no final tá me dizendo, olha, isso aí é passível da pessoa superar de boa, tá? Então aqui eu não vejo, para esse caso em específico, eu vejo assim que você não vai ter grande trabalho de lidar com isso não, tá? Que você pode superar tudo isso aí facilmente, se você tiver força de vontade, se você quiser, né? Porque essa carta é uma carta extremamente positiva, principalmente para sair aqui como conclusão do jogo, tá? Uma carta muito positiva, que fala, olha, isso aí são questões que a pessoa dá conta de lidar e tá passível de alcançar vitória, né? De conseguir superar tudo isso. Você simplesmente tem que entender qual que é o seu lugar nessa história toda, né? Tipo, será que realmente eu preciso de ficar cumprindo com as expectativas do outro? Será que eu tenho que ser essa pessoa que as pessoas esperam de mim? Você tem que ser realmente isso que todo mundo espera de você? O que as pessoas esperam de você é o que você quer de você? Porque tem isso, às vezes as pessoas esperam algo de nós, nós ficamos a vida inteira fazendo o que o outro espera, mas às vezes é algo que nem você quer. Você só está fazendo porque alguém espera de você. Então, peraí, a vida é sua, tá? Então, eu falo, gente, porque pai e mãe colocam muita expectativa sobre os filhos. E às vezes os filhos passam a vida inteira tentando suprir a expectativa dos pais. E chega lá no final da vida, a pessoa tá transtornada. A pessoa, assim, fala, caramba, minha vida passou e eu não vivi minha vida. Eu vivi em função do que os outros queriam de mim. Isso acontece muito. Então, é abrir os seus olhos diante disso. É começar a se fazer esses questionamentos que eu fiz aqui agora. Comece a se fazer esses questionamentos e a ver se é isso mesmo. E outra coisa é você ver essa questão de ressentimento que você ainda guarda.
esses ressentimentos eu vejo que pode sim estar relacionada a essa figura do imperador aí, essa pessoa que foi um imperador aí na sua vida e que de certa forma te trouxe algumas mágoas e alguns ressentimentos, mágoas essas que você carrega até hoje, tá? Se apareceu essa carta é porque essas mágoas ainda estão aí dentro do seu coração e isso não é bom, isso é ruim. Então, a pergunta que você tem que fazer referente a isso é: será que eu já perdoei de coração? Será que eu realmente me libertei desses ressentimentos? Que eu acredito que eu já me libertei? Porque muitas vezes a pessoa fala que nada, já me libertei. Mas será que libertou de verdade? Então, são pontos para você refletir, tá bom? Pontos aí para o seu próprio autoconhecimento, o que é extremamente positivo, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil remexer nessas situações aí, mas é necessário, né? Então, é isso. Eu espero que a sua semana seja uma semana muito linda, uma semana de autoconhecimento para você, uma semana onde você tenha grandes avanços em relação a isso, tá? E é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe o like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscrevam no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!